O que a gente entende aqui, que houve disfunção de guerra, dá para ser entendida não com viés de bem e mal, mas como uma necessidade de manutenção da própria polaridade, e elas aconteciam, na verdade, muito mais por tecnologia e por conhecimento. Ele fala que conhecimento aqui é valioso, e a guerra aqui acontece mais por conhecimento e tecnologia, tá? E é cheio de conhecimento esse lugar aqui. Tem muitas coisas que aconteceram aqui. A política daqui é diferente da política da Terra, mas em termos de conhecimento, um monte de frequência, um monte de faixa, um monte de cidades, um monte de histórias, planetas, tem muita coisa aqui, entendeu? Tem lugares que é como se fossem pontos de encontro, tipo ponto, ó, tem lugares aqui como se fosse assim, ó, uma cidade inteira, como se fosse um governo. Então vem todos os principais líderes aí seria tipo isso, tipo, os iniciados, vamos pôr assim, os iniciados, os mestres, os sábios de vários lugares, de vários planetas, de várias estrelas, vêm aqui, sentam aqui para debater conhecimento, trocar conhecimento ou convencer outros povos. Acontecem negociações, tem cidades aqui, ó, que são só de negociações. Não sei dar nome para isso aqui, porque eu não gosto dos nomes. Ele falou que ele entende por que eu não gosto de alguns nomes, porque são nomes que ficaram disfuncionais. Entendeu? Não é federação, eu não gosto desse nome, federação, e eu entendo por quê, porque tá muito corrompido esse nome, mas é parecido com isso. Só que são lugares, é tipo cidade, é uma cidade criada num lugar que eu vou chamar de zona neutra, é um quadrante do universo. Muito próximo de Alpha Centauro, que eu consigo sentir, mas eu não sei que lugar que é. Ele me explica de um jeito que eu não consigo explicar, porque é uma linguagem matemática que meu cérebro não vai conseguir. Meu cérebro não tem capacidade para processar isso aqui, entendeu? Talvez pela falta de ajuste. É a primeira vez que eu estou acessando isso aqui, e ele está me dando alguns nomes. Zardara. Acho que é Zardara que ele está me dando. Zardara. Acho que é isso o nome que ele está me dando. Ele fala que é nome tipo de base. É tipo essas cidades que eu tô te falando, essas bases, aí elas têm alguns nomes, entendeu? Zardara, Haddock, Zardara. Ah, ele dá uns nomes aqui, mas eu não entendo direito. É assim, tem várias. Ele tá falando de várias localidades e vários locais que existiram e que existem, e que são organizações, civilizações que se desenvolvem com governos, com toda uma estrutura de existência de seres. Então, ele diz que tem muita estrutura montada, tudo muito organizado, e vários setores, frequências, energias, é tudo frequenciado, né? Quando você tem uma certa frequência, você participa de uma certa, de uma certa parte, gerencia e cuida disso e trabalha dentro disso, e é tudo muito organizado. Mas dá pau direto. O problema que dá é quando tem desacordo entre um setor e outro, sabe? Aí é que dá os problemas, porque tenta se resolver tudo dentro dessas zonas neutras aí, desses lugares que são neutros. É tipo um lugar para reunião, mas às vezes dá um problema, é tipo um problema político mesmo, desacordos. Tem bastante politicagem, como ele está mostrando, mas é muito organizado, mas dá problema de vez em quando por conta de politicagem mesmo. Porque Entendeu? Porque aí tem discordâncias de regras e leis, e aí dá problema. Eles tentam resolver esses conflitos dentro dessas zonas neutras aí. Às vezes acerta bem, às vezes não. E cria-se. Aí, aí essa coisa do poder, por exemplo, da sua frequência, tem regentes, tem essa coisa de quem representa mais, sabe? É meio hierárquico mesmo. Sabe? Aí parte para as cabeças. Quando a coisa não é resolvida, entram frequências maiores, representantes maiores,
que aí regem. É como se você pegasse seres de dimensões maiores, que fosse a frequência conectada a esses locais, assim, sabe? Seres mais etéreos. Tipo nossos mestres. É como se nossos mestres pudessem ter a capacidade de resolver os problemas da Terra. Se a Terra permitisse isso, que não é o caso, né? Não tanto. Mas às vezes precisa da intervenção de seres maiores ainda. Ah, Moria, Moria. Acho que é assim que ele me fala, Moria. É o Moria. Cara, o corpo dele é mais etéreo, né? Ele não tem ele tem uma plasmagem, que é esse mestre, porque é como a gente consegue enxergar. Então ele traduz, tipo assim, meu cérebro consegue traduzir a frequência dele nessa plasmagem aqui, que ele falou que é uma plasmagem que a humanidade consegue ver. Mas ele tem o corpo dele não é tão denso como eu tô vendo, não. Mas é um tipo de matéria mais leve, assim. Mas ele existe há muito, muito tempo. Ele é ascensionado, sabe? Ele alcançou uma ascensão por si, por lapidação interna. Tipo, ele construiu essa condição dele aqui. Aí ele fala que é um trabalho interno de conexão com com a própria essência dele, entendeu? É como se você igual a gente ilumina, que fala de iluminação, é a mesma coisa, só que numa ordem assim maior, sabe? Uma conexão maior, porque o fractal deles, assim, a consciência deles é maior que a nossa. Onde ele existia, onde ele existe, sei lá, antes dele ascensionar, ele mudou também o tom de frequência dele, ele era mais material. Ele era mais material. Só que ele teve uma ascensão, ele fez uma fusão, ele fez uma conexão com o espírito dele, não é espírito, com a essência divina dele, e ele ascensionou, literalmente, ele ascensionou. Entrando numa frequência onde ele escolhe estar, que é de ajuda. É como se ele ficasse nessa frequência porque ele chegou nela. Sabe quando você chega a algo? É o nível de consciência que você está. E aí você fica ali nessa frequência. É um estado consciente que você fica. E aí você muda a sua fisicalidade também, entendeu? Você muda, isso aí você muda. Conforme você acende a sua frequência, você muda seu estado. Ele tem um monte de seres não só humanos que ele influencia frequencialmente as pessoas que conseguem se conectar com ele, têm muitos aprendizados. Ele deixa muitos aprendizados, muitos. E ele consegue ajudar, através de canalizações, os caminhos, como se fosse a receita, o caminho melhor para você também chegar no seu ponto de ascensionar. Porque cada humano é único, e aqui tem muita regra, muita lei, mas dá. E ele falou que tem vários humanos que estão humanos, estão humanos, mas já estão trabalhando numa alta frequência, assim, uma escala de consciência muito alta. Ele fala que o principal é limpar o interno. Você tirar toda a mágoa, os sentimentos precisam ser levados para a escala do caminho do meio. Então aí que tá. Ele falou assim, ó, primeiro, vocês precisam trazer o nível da consciência ao ponto de que vocês não mais oscilem tanto ou fiquem nessa linha de oscilação emocional para gerar a mágoa, a baixa frequência de sentimentos. Esse é o ponto, esse é o primeiro passo. E isso, ele falou que é o primeiro passo, é um dos mais, vamos dizer assim, dos que exige mais trabalho, mas é o ponto que te leva. Só que olha que interessante, é um trampolim, entendeu? É o que te impulsiona, é o principal. É o desapego. E ele falou que é um desapego interessante porque, tipo, é incompassivo. É quando você entra na neutralidade. A neutralidade é quando tudo é parte de você e tudo funde a você.
Então você não precisa reter nada, porque tudo já é parte de você. Então você não gera apego, você não tem a condição de querer que o outro seja alguma coisa, porque você compreende que o que ele é o que ele precisa ser, porque ele é uma extensão de você. Ele faz aquilo que compreende ao que ele precisa ser feito. É como se você visse o todo em você. Literalmente, você não divide mais nada, não tem sensação de culpa, de crítica, de nada. Ele falou que então, o ensinamento sempre foi esse daí, ninguém nunca, poucos conseguiram entender, né? Esse é o caminho. Ele falou que não tem nada especial, mágico, não tem. Ah, ele tá falando que não tem atalho, não tem nenhum caminho, por exemplo, mais curto. O caminho é por dentro. E o por dentro tem a ver com você encontrar dentro de você o momento onde você não se divide mais, onde você não mais vê separação. Você se integra em tudo. E aí você não cobra, você não. Você simplesmente. Só que é um amor profundo, entendeu? É um amor profundo. Isso é o estado de amor mais profundo que tem. Ele nunca disse que era fácil, por isso que ele falou que tem, sei lá quantos mil anos que a gente tem, e pouquíssimas pessoas, pouquíssimos humanos conseguem. Você veio para experimentar, eu falo humano, você veio para experimentar exatamente o equilíbrio entre a materialidade e o etéreo. Entendeu? Se você fizer o equilíbrio da materialidade, na materialidade e o etéreo, você já está cumprindo. Não é o não erro, não é o não apego ou desapego, é o equilíbrio. Entendeu? Ele já te põe no caminho do meio. E é sobre isso ele está falando. É o caminho do meio. É o equilíbrio entre a materialidade, entre a experiência material e. Então, porque ele está falando aqui, ó, nunca. Ele falou assim: olha, os conhecimentos, os ensinamentos nunca tiveram ocultos. Ele vem se repetindo milhares e milhares de anos. Então, o oculto sempre esteve exposto. Isso aí a gente já sabe. Sempre esteve exposto. É que, na verdade, está tão claro que as pessoas não enxergam. E muitas coisas foram, na verdade, cerceadas. Ser cerceado da humanidade é uma coisa. Mas se você procurar, você encontra, porque eu posso cercear um conhecimento, mas eu posso buscar o conhecimento em outras vertentes. Você não consegue conter todo o conhecimento. Porque houve tantas traduções, tantas canalizações, tantas formas e tantas conexões. Por exemplo, as ferramentas são dadas aos humanos, ou os humanos desenvolvem as ferramentas em toda a época. Toda a época que existiu, sempre teve humanos conectados, humanos multidimensionais. E sempre houve essa necessidade desses humanos passar o conhecimento adiante. Então, não tem como, nunca, por mais que sejam cerceados os principais, por exemplo, os livros mais conhecidos, o conhecimento mais antigo, ainda assim, há como, né? E principalmente pelo caminho do meio, que é o encontro para o interno. Ele fala, quando você busca o conhecimento dentro de você, que é aquele calar o externo para ouvir o interno, a voz interior, alguns vão entender como meditação, outros vão entender como o momento com você, mesmo quando você está no seu modo. Ele falou, ele está dando um exemplo meu. Ele falou, você não para, só que você consegue interiorizar. Entendeu? Porque eu posso estar fazendo minhas coisas, mas eu consigo me interiorizar. Eu não sou perfeita, eu erro, mas eu consigo chegar ao meu momento de interiorização até o ponto que eu tenho respostas internas. Entendeu? E isso não tem a ver com o seu externo estar quieto. Você não precisa necessariamente estar num templo budista, numa igreja, num lugar, numa frequência. Algumas pessoas vão precisar disso. Mas quando você aprender a silenciar o externo para você fazer o interno falar, qualquer lugar que você fizer vai fazer, vai funcionar. Se eu estiver no meio de um, sei lá, num show, de um show de música, eu vou conseguir fazer. Entendeu? Porque você faz essa prática dentro de você. Isso é a maior concentração que não tem a ver com meditação, mas com silenciar externo para deixar o interno falar. E ele falou que isso é uma atitude, é uma decisão.
que você toma. É como se você... É uma amizade que você faz com você mesmo, entendeu? É um amor que você tem com você mesmo. É um desejo que você tem com você mesmo. Porque ele fala, é interessante, vocês têm uma amplitude com o externo. Uma vontade com o externo, mas não com o interno. A busca pelo interno, ela é muito silenciosa. Quando a busca pelo externo, ela é bastante barulhenta. Deveria ser o contrário. Então, não tem caminho fácil, não tem receita de bolo, entendeu? Você tem que se achar, né? Porque como que eu ensino alguém a silenciar o externo e voltar para o interno se isso é uma intenção? Se isso é um desejo de coração? Como que eu explico para uma pessoa fazer um desejo de coração? Como que eu ensino para uma pessoa que ela tem que se amar? Ao ponto dela buscar dentro dela, ela vê Deus dentro dela, a fonte inesgotável da informação dentro dela. Como que eu falo para uma pessoa que ela é próprio, que ela é uma gota do oceano? Ela tem que aceitar isso. As pessoas gostam do fácil, por isso que o fácil leva para caminhos escorregadios e falsos. É isso que ele está dizendo. Ele fala que é sempre a busca, é o interno, é você conectar dentro de você. É você acredita, o fato é que as pessoas não acreditam nelas, elas não acreditam que ela tem poder interno e que elas são o próprio Deus. Já começar, o maior exercício que um humano pode ter é exercitar o Deus dentro dele. As pessoas não têm estima, elas não acreditam que elas são deuses, elas falam isso da boca para fora, ele está me dizendo, mas elas não acreditam nisso. Quando você acredita que você tem Deus e que você vai silenciar e isso vai falar com você, e você intenciona com toda a sua potência do cardíaco e intenção pura, acreditando com todo o seu coração que isso vai, essa conexão existe, ela nunca desligou, porque ele falou que ela nunca desliga. Em nenhum ser, tá? Não importa a densidade dele, não importa quanta escolha ele faça, qual polaridade ele esteja. O que é a essência da criação está em toda a criação, todo ser, tudo que existe nesse universo pertence à fonte criadora. Então, tudo tem o código da fonte, mesmo que esteja exercendo qualquer uma das faixas de polaridade dela. Entendeu? Então, tudo retorna à própria fonte. Então, dentro de todos os seres, todos, independente de que trabalho você esteja fazendo, em qual polaridade você queira estar, em todos os seres, a conexão com o divino pode ser feita. E é um resgate interno, é uma busca, e é você, não tem ensinamento, não tem alguém que faça, é um botão que você liga dentro de você. E de verdade, você cala, o externo é uma coisa que o externo aquieta e o interno fica barulhento, entendeu? A verdade é essa. É a hora que o interno começa a falar, e fala mesmo. Você escuta. E não, é uma voz que não cala nunca. Toda vez que você pergunta, você tem. Ele tá falando assim: a comunicação que você tem aí com seus mentores, com seus guias, comigo, ela não está acontecendo do externo para o interno. Ela está acontecendo do seu interno para o externo. Nós não estamos falando de fora para dentro, nós estamos falando de dentro para fora. Entendeu? É o meu fractal que faz essa conexão, ou seja, o meu Deus interior é que se conecta com a frequência e é dentro de mim, não é fora. Entendeu? É tudo dentro. A ponte que liga é por dentro. Ele falou que se você não tiver essa conexão interna, você não faz, você não consegue assegurar, você não consegue estender uma ponte de comunicação com nada que seja existente fora os processos ilusórios, ele chama assim, entendeu? Enganosos, ilusórios, tal, coisas assim. Eu falo, o caminho é sempre por dentro. E é por dentro que liga tudo. É por dentro que você se conecta, é por dentro que você faz tudo. É o caminho interno. Ele fala que o maior exercício que qualquer ser, principalmente nós humanos, deveríamos ter como base, como que é. E ele fala, volta para os antigos, para os ancestrais de vocês. Eles passavam a vida
em processos iniciáticos, escolas iniciáticas, justamente para aprender a fazer o quê? Se comunicar com o interno, com Deus interior. É uma intenção, eu não sei, é uma intenção, sabe? E tem a ver com a frequência do amor, com você se sentir Deus, e não é com ego, porque não existe ego quando você sabe que você é, entendeu? É um pertencimento. Você só sabe que você pertence. E que mesmo sendo uma gota, que não é capaz de mover igual um oceano, como gota você tem a mesma potência e a luz, o recurso do oceano. E é exatamente isso que eu sinto também, né? Que é isso que conecta. Então, ele fala que eu uso muito essa palavra do religar e tal, e é uma conexão mesmo, é um botão que você liga, que nunca deveria ter sido desligado, sabe? A conexão interna. Ele fala que o maior exercício é você precisa se conectar com o seu amor, é amor por você, é amor pela sua existência, pelo que você carrega. Se sentir Deus, porque é o que nós somos. E aí, quando você se sente Deus num fractal, todo medo, vai tudo caindo por terra, sabe? E você vai descobrindo a sua verdadeira essência. E aí é que toda a multidimensionalidade, todos os poderes, tudo aquilo que todo ser multidimensional nasce quando morre a materialidade ilusória e nasce o fractal interno que é etéreo. Aí ele fala que aí o etéreo ilumina a matéria e a matéria fica sob o comando do alquímico, do alquimista. Então o humano se torna um alquimista, ele comanda a matéria. Ele falou que a representação de Sananda, que a gente conheceu aqui como Jesus, fez isso. E ele achou o meio dele, né? Ele se isolou, ele teve tempo para se encontrar. Ele achou o divino dentro dele, ele entendeu que Deus era ele. Ele nunca se separou de Deus. Ele nunca se viu fora de Deus. Ele entendeu que ele estava caminhando na Terra com um corpo biológico limitado e que a limitação só acontecia pela camada dimensional e que mesmo assim ele poderia ainda, com a consciência dele, alterar a limitação da matéria. E foi o que ele fez. Esse foi o grande feito desse homem. Ele passou da limitação na matéria, entendeu? Ele venceu a Matrix, literalmente. O maior ensinamento que ele passa é conecte com você mesmo. Ache seu. E ele fala que é a linha do amor, e não é o amor mundano, mas é o amor que você tem que ter por você mesmo e a condição de se sentir Deus. É quando você entende a tua materialidade, entende assim, ó. Ele fala assim, olha, a diversidade da dimensão, a dualidade, é só um exercício, entendeu? É só uma forma de exercitar aquilo que é a condição, a experiência. Isso não é você. Você é a essência, é o que está dentro da experiência. É o veículo. Se você olhar para o teu corpo como um veículo que você deve preservar para passar pela experiência, exatamente como você gosta, para quem tem, né, quem gosta de veículo, de carro e tal, você entender que você tem que cuidar, você tem que fazer manutenção, né? Você pode dar upgrade, né, nisso aí. Você consegue ter uma boa execução da matéria, né? Ou seja, você trata bem a tua matéria, mas o interno é quem dirige, quem conduz o veículo é que leva o veículo para todo lugar, e isso tem a ver com o fractal, entendeu? Ele fala que o fractal é o. É interessante ele falar, vocês fizeram o caminho, ele entende o porquê. Eu, por exemplo, eu tô mostrando para ele, nós também fomos desligados, ele entende o que aconteceu, mas é uma oportunidade. Os ensinamentos sempre tiveram aí. O caminho sempre, ele falou assim, olha, todos os dogmas, praticamente todos, sempre fizeram essa menção de que o caminho era interno. Ele falou assim, olha, tem respirações, tem meditação,
Ele falou, tem tantas vias, tantas formas, para todas as frequências, para todas as inclinações, para todos os jeitos, seja numa oração, seja numa entrega, seja dentro de um culto, seja dentro de uma adoração. Todos os caminhos, existem várias formas, não tem um caminho só, não tem uma receita. Só precisa encontrar a tua forma e entender que você precisa, às vezes, você só precisa entender que não é externo. O externo precisa silenciar, porque é o interno que tem que falar. É sobre isso, assim. Eu entendo que teria tantas formas de tentar traduzir isso, sabe? Talvez eu, talvez a gente encontre mais algumas, sei lá, quantas formas aqui de traduzir essas mesmas palavras, essa mesma, mas a gente sempre vai chegar no mesmo, que o caminho é que são quando você tem vários viés diferentes de contar a mesma história, você dá abertura de várias formas diferentes, com entendimentos diferentes, conseguirem se conectar com a mensagem. Isso é importante. Por isso que tem tanta vastidão de linha de entendimento, de religião, de decisões de como fazer. Isso é importante. Mas todas elas vão chegar ao mesmo ponto. Que é esse. É achar o Deus que tem, entender o tamanho do Deus que tem dentro de você. E não se sentir nunca separado. Nunca houve separação real entre toda a existência e a própria fonte. Ele fala que isso, na verdade, tem uma outra questão que envolve política, e houve processos aí que foram feitos por consciências e tal. Isso é uma outra questão. E isso, naturalmente, é feito sem precisar esforço de qualquer ser humano. O próprio universo, ele fala os próprios administradores, ou seja, tem administrador nisso aqui, e não é um ser, são vários seres. Não é nem ser, tá? É como se fosse conjuntos, tipo consciente coletivo. São conscientes coletivos de altíssimo nível que movimentam as coisas para que isso aconteça. E não é porque esses seres valem menos, não. Eles só vão para processos adequados. E aqueles que não possuem aquilo que ele chama que é fractal, não possuem espírito, que não possuem essência, eles simplesmente deixam a experiência carnal, deixam de existir, porque são como se fossem bonecos, entendeu? Aí eu acho que pode ser que seja clone, alguma coisa assim. E existem alguns que estão aqui que não fazem parte desse sistema. Eles caíram aqui, eles vieram experimentar aqui, mas não, eles já colheram a experiência que eles tinham que fazer aqui, que não tem a ver com essa mudança planetária que vai acontecer. Isso não faz parte do que eles precisam coletar de informação. Então não é que eles são o resto, que eles são o joio, não é isso. É que eles já fizeram. O que era importante para eles já colheu, então eles vão embora. Eles não valem mais nem menos. Eles colheram o que eles precisavam. Então eles vão para outro sistema. Outros sistemas. Eles vão existir em outras formas, outros planetas, outras estrelas, ou não, vão existir como consciência coletiva. Isso aí é programação. Mas já cumpriu. O que eles vieram fazer aqui, a experiência, a bagagem que eles tinham para fazer aqui já foi feita. Não tem espírito, é clone. Ele é avivado por consciência remota. Tá dentro do. O fractal, ele é uma experiência que decide fazer o experimento dele dentro do laboratório da Terra. É uma decisão, tem um contrato, ele tem uma. Ele se põe. É como se fosse um contrato. Ele faz parte, ele entra no game, ele assina que ele vai entrar no game. Ele gera uma experiência, ele gera conteúdo, ele gera bagagem, ele alimenta uma mônada, ele alimenta o sistema dele. O bot não tem nem mônada. Existe uma energia, como se fosse um computador que calcula as experiências da Terra, que vai gerar experiência. O sistema solar, ele tem um supercomputador, entendeu? É tudo conectado. Os bots, eles são, cara, eles são criações mesmo. Eles são criações de seres que cocriam matéria.
Eles trabalham vasos biológicos, eles têm o poder de criar vasos biológicos, mas esses seres não têm espírito. Então, é que na verdade, assim, ó, quando aconteceu os movimentos de restart, tudo, e começou a organizar a Terra, antes de ter teve uma principal reunião, vou falar assim, teve uma principal decisão que definiu um quantum da Terra. Isso aconteceu depois do monte de restart, de organização, limpeza. O que estava aqui ficou, e ficou como parte do quantum. Então, permitiu ficar, sendo bot, sendo o que fosse, ficou, porque fazia parte. Entendeu? Foi uma decisão que foi tomada, tirou lá o valor, ó, isso aqui vale, isso aqui é necessário para manter a manutenção do planeta, em termos energéticos, então vai, deixa estar experimentando, deixa fazer, porque eles têm vida, eles têm um prazo, o corpo deles degrada, tem prazo. Só que a Terra tem cíclico e ela está aumentando. Então, cada vez que ela aumenta o percentual consciente coletivo dela, ela precisa menos dessa massa de seres que não têm espírito. Porque o valor desses que têm consciência começa a pesar mais do que a quantidade de movimento que esses outros não geram, entendeu? Em termos de movimento de energia. Ela se alimenta tanto do consciente coletivo quanto do movimento de energia. Quando era muito baixa a consciência, ela se movimentava muito de energia, não do consciente coletivo. Hoje, o consciente coletivo é como se fosse uma energia mais nobre, como se fosse um suplemento, algo mais valioso, que ela não demanda tanta energia massiva, energia densa. Então, os clones vão saindo daqui, eles não fazem mais peso aqui na Terra, eles não têm diferença, porque o consciente coletivo consegue manter o fluxo energético pelo valor que tem o consciente coletivo. Por isso que as consciências aqui estão melhorando suas capacidades, o planeta vem recebendo mais abertura de entendimento, cada vez mais velocidade da informação, entendeu? Querendo ou não, é um sistema que está mudando inteiro. Se a gente quiser falar de transição planetária, ela já está acontecendo. Eles deixam de existir. Eles são clones, eles são cópias, a consciência deles é uma cópia de consciência de um outro ser que existe. Detalhe, esse ser que fez os clones, ele consegue dividir cópia, como se ele fizesse cópia da própria consciência dele para animar corpos, porque isso é muito simples. Ele tem uma quantidade de tecnologia e um valor absurdo de valor de consciência dele lá onde ele está, em termos de ser maior do que um fractal. Ele dilui isso e aviva o corpo, isso é a coisa mais fácil que tem. Isso aí existe no sistema inteiro, aliás, mas só aqui na Terra. A Atrix mesmo faz isso. Então, os bots estão aí, eles fazem a mesma coisa que um humano faz. É a mesma coisa, só que para um bot dar vida a outro ser humano, ele tem que ter outro ser humano ter um espírito para poder ceder esse negócio da vida acontecer. Entendeu? A vida só acontece quando tem envolvimento com o ser humano. E detalhe, o resultado disso é um híbrido, não é um ser humano normal. Eu nem quero entrar nesse assunto, porque se eu for entrar nesse assunto, eu vou ser cancelada do que eu vou falar, do que eu ia falar aqui. A raça humana, ela está em processo de melhora, vamos dizer assim, evolutiva, e os corpos estão melhorando por processos que estão acontecendo dentro da própria espécie. E tem a ver com bots e com outro tipo de coisa que tem também, porque tem seres, por exemplo, que são levados, por exemplo, a mulher tem uma gravidez que não é só humana, o vaso biológico dela gera uma criança, mas, por exemplo, inseminada dentro de naves, o corpo dela é literalmente... Então, aí esse humano não é puro, entendeu? E aí o que acontece? Essa criança, ela nasce aqui e às vezes o cálculo não sai certinho. E essa criança, ela vem diferente, ou ela vem que nem um gênio, ou ela vem... O bot, ele nunca vai falar que é um bot, entendeu? Um bot nunca vai sentir que ele é um bot. Não, o bot ele é tão desconectado de tudo que ele nem sabe, ele nem entra no... Não, ele nem questiona. A maioria deles vai ter, ou ele vai ser massa de manobra, ou próximo disso, ele vai ser desse cara religioso, sabe? Você tá entendendo como é que é? Ser levado por massa? Ele não vai ter pensamento crítico, analítico. O bot não. O bot
Bem fácil, bem fácil. Bem, ele é superficial, ele é materialista, entendeu? Ele não acredita quase em nada, ou ele fica alucinado. Ele entra nessas religiões e fica totalmente alienado. E são religiões que são de dominação, sabe? Tipo de alienação mesmo. Ou é uma coisa, ou ele está totalmente desconectado, ou ele se conecta a coisas totalmente disfuncionais. Ele não é um questionador, ele não é um pensador, ele não é um filósofo. Jamais. Esquece. Aí você tem associação de consciência, que já é outro. Você está entendendo que o humano, ele deixou de ser só o humano? Nós não temos uma espécie só entre nós. Entendeu? Tem humanos que estão com associação de consciência, tem entrante, tem. Então, se a gente soubesse o tanto de coisa que tem aqui. Sabe quem está falando agora? Sabe quem está falando agora? O Wither.